Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versos do 1 ao 14, ou seja, todo o capítulo. Apocalipse capítulo 5, tem como título A Visão do Livro Selado com 7 selos e a do Cordeiro. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vi na mão direita. Bem, meus irmãos, João começou a enxergar a sua visão, né? A visão dos 7, a visão do Apocalipse de fato, né? A gente começa a observar que a partir do capítulo 4 ele vê os céus e o trono de Deus. É a partir desse capítulo que começa então a segunda parte do livro de Apocalipse, e que essa segunda parte vai falar das visões do que vai acontecer no tempo passado, que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda há de vir. Então os irmãos entendam que a partir de agora muitas coisas já aconteceram, muitas coisas já estão acontecendo e muitas coisas ainda hão de acontecer, certo? Então aqui é uma visão que nós observamos que ele está no céu num tempo do qual não existe, né, numa lógica do qual nós não entendemos, e ele enxerga o trono de Deus, como nós vimos nos estudos passados. Ali ele vai mostrar para os leitores, né, para as pessoas que ele está escrevendo, o apóstolo João, que Deus ele é infinitamente maior do que qualquer poder humano. Ou seja, ele mostrando para os leitores, olha, o Império Romano não é nada comparável com Deus. Lembre-se que no Império Romano, na época, não existia a questão de pensar que um dia aquele império iria cair, que aquele império iria ruir. Se alguém dissesse, olha, Roma vai ser destruída, Roma vai ser subvertida, Roma cairá, as pessoas ririam da sua cara. As pessoas iriam rir da sua cara, achar que você estava louco, porque Roma era algo esplendoroso. O Império Romano era esplendoroso, era poderosíssimo. Aonde ele ia com seu exército, ele conquistava. Certo? Então, não havia na cabeça das pessoas esse sentimento de que um dia Roma iria cair. E o apóstolo João aqui mostrando nesse capítulo, dizendo o seguinte, olha, Deus é muito maior que Roma. Deus é muito maior do que o Império Romano. Deus é muito maior do que qualquer poder humano, do que qualquer reinado, do que qualquer império, do que qualquer política. E aí nos céus ele tem uma visão, vê o trono, né, de Deus, vê a glória de Deus representada por aquelas pedras, né, o jaspe, o sardônio, né, a esmeralda, o arco-íris. Nós vemos justamente os atributos de Deus, Deus sendo puro, santo como o jaspe, Deus sendo justo como a pedra de sardônio, né, a de vermelho, e misericordioso, amoroso como a pedra de esmeralda, refletindo então o arco-íris, símbolo da misericórdia de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. E aí nós vimos justamente também outra visão dele, o qual ele viu ali 24 anciãos, que nós já explicamos que representam a totalidade da igreja, né? A igreja de Deus, usando coroas e refletindo a glória da igreja, a glória de Deus e a glória dessa igreja que é o corpo de Cristo. E além disso, ele observou e viu também 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, né, simbolizam toda a criação, seja a criação celestial, seja a criação aqui na terra, né? Então Deus, ele viu Deus, ele viu também os anciãos, que é a igreja, e viu também esses seres viventes, representando anjos e também a criação da terra, né? Toda a criação da terra. E compreende aí todo o plano de Deus, incluindo todos os seres racionais, todos os seres irracionais também. Então, ao ver o céu se abrir diante dos seus olhos, João testemunhou um louvor perfeito,
na criação. Lembre-se daquele Salmo 19, né? E fala justamente da criação louvando ao Senhor, né? Os céus louvando ao Senhor. E aqui ele fala justamente dessa criação, tanto anjos, tanto também toda a criação de Deus louvando ao Senhor, né? Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então essa visão faz entender que a igreja na terra também tem essa missão de adorar, de glorificar ao nosso Deus da mesma forma. Da mesma forma como a igreja no céu já glorifica ao Senhor, nós também devemos glorificar ao Senhor aqui na terra. Então a visão do capítulo 4 do Apocalipse, ela vai nos leva a pensar mais sobre o início, o princípio, do que nas coisas do fim. Vai mostrar justamente Deus como sendo o Criador, como sendo o Todo-Poderoso. Então essa visão ela traz muito mais sobre o início das coisas, e não sobre as coisas do fim. Então ela vai revelar aí a ordem original estabelecida por Deus, e de certa forma aponta para a glória que está por vir. A gente observa que o paraíso que Deus criou lá em Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ele é uma espécie do que Deus está para preparar para cada um de nós, no porvir. Não quer dizer que o porvir, o novo céu e a nova terra, será como o Jardim do Éden, ou seja, será da mesma forma. Será muito melhor. Será muito melhor que o Jardim do Éden. Porque no jardim a gente tinha a possibilidade de pecar, mas no novo céu e na nova terra não haverá possibilidade. Então ele revela essa ordem original. E no entanto, entre essa ordem inicial e a glória que está por vir, a glória futura, existe um conflito intenso, um conflito difícil, que começa a ser apresentado aqui no capítulo 5 de Apocalipse. E aí, depois de descrever essa glória de Deus nos céus, destacando a santidade, destacando a salvação que há em Deus, a misericórdia de Deus, a atenção então passa para justamente se concentrar em um livro. A gente vai ver justamente essa questão desse livro que nos vimos aqui no versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o quê? Um livro. Então a gente viu toda a glória de Deus, mas nas mãos dele e na mão direita dele, que é a mão poderosa, um pouco canhoto, desculpa, mas é comum que as pessoas, a maior parte de todas as pessoas são destras. Então, quando ele se refere à mão direita, ele está falando da mão forte, a mão poderosa, a mão de autoridade. Então, na mão direita de Deus, na mão de autoridade, na mão forte, estava um livro. E aí, a partir desse livro, é que a gente vai observar o que esse capítulo 5 está nos dizendo, certo? João olha para a mão direita, vê esse livro. Lembre-se que livro naquela época não é livro como esse, certo? Esse tipo de livro aqui é uma invenção moderna. Os livros que a época de João entendia eram mais como rolos. Vocês irmãos já ouviram falar de rolos, que são os pergaminhos. Então, provavelmente, ou um pergaminho de papiro, ou um pergaminho de couro de bode, que se fazia muito com couro de animal, os pergaminhos. E estava ali aquele rolo, embolado, enrolado e fechado com 7 selos. Os selos são mais ou menos como aquele negocinho de indicar, você vai, antigamente se colocava uma cera, uma cera naquela carta, pegava um tipo de brasão, e selava aquela carta, e aqui nós vemos 7 selos, ou seja, estava completamente fechado. A ideia de que ele não poderia ser aberto, era um livro que estava fechado e não tinha como ser aberto, porque 7 representa um número completo, um número pleno. Mesmo à distância, João estava vendo tudo aqui naquela visão dele, imagina isso, João observando tudo isso dos céus.
ele percebe que o livro estava completamente escrito. Ele vê que o livro ele tinha letras dentro e fora daquele rolo, e ele observa que ele havia algo escrito nele. Mas o fato de estar selado causou nele uma preocupação. João fica preocupado, meus irmãos. E aí até a gente observa aqui no versículo 4, e quando ele viu que o livro estava fechado, e que os anjos diziam, olha, não existe, ninguém pode abrir esse livro. Não existe nenhum ser no céu, na terra, não existe ninguém. Olha, pode abrir, e nem mesmo olhar para esse livro. E aí João começa a fazer o quê? Chorar. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ele começa a chorar, preocupado. Então o livro estava na mão direita de Deus, a mão que representa a autoridade, e dominou toda a cena, tanto no capítulo 5, quanto também no capítulo 6, que será nos próximos estudos, que são a abertura dos 7 selos. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ver aqui, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus consumador da história. Porque toda a história, meus irmãos, desde o início da humanidade, lá com Adão e Eva, lá na formação de Adão, lá na formação do mundo, de toda a criação, quando Deus disse, no princípio, criou Deus. Quando Deus criou, desde aquele momento que houve tempo, Deus está no controle. Deus começou, Deus sustenta e Deus consumará no final de todas as coisas. Então a gente observa nesse capítulo, meus irmãos, justamente o Deus glorioso da história. Olha só, o professor de história falando sobre o Deus que está na história, que glorifica, que está ali controlando tudo o que acontece na história. Não são os poderosos deste mundo, não é Donald Trump, não é Lula, não é Bolsonaro, não é os partidos de esquerda, não é os partidos de direita, não é política, não é reino A, não é reino B, não é império tal que controla a história. Porque quem controla a história do princípio, do meio ao fim, é Deus. É Ele. Não são os historiadores, como eu, e vários outros que são os pesquisadores, que são os que escrevem a história e vão decifrar os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são aqueles que têm visão do futuro, os ciganos, os futurólogos. Tem muita gente, principalmente no final de ano, fica dizendo que vai acontecer não sei o que e tal, que fulano de tal vai morrer, fulano de tal vai acontecer. Os futurólogos não sabem de nada. Eles não têm a mesma visão daquele que criou a história, daquele que está acima da história, que é Deus. Então duas são as visões humanistas da história. A gente tem duas visões que os humanos entendem a história. A primeira visão é a visão antiga dos gregos. Os gregos entendiam a história como uma história cíclica, uma história que tinha início, começo e voltava para o início. Início, meio, voltava para o início. Não tinha fim. Era uma história cíclica, uma história que ficava nesse eterno retorno. É o que o filósofo Friedrich Nietzsche também vai falar, tendo por base os filósofos gregos, esse eterno retorno, que a humanidade vive no eterno retorno de si mesma. A história sempre se repete. Então não há esperança, não há redenção, porque o que foi, o que é o que foi, e o que foi é o que será. Então não há uma consumação, tudo volta a ser como era antes. É a visão grega da história. A segunda visão é do existencialismo ateu.
A história é uma sucessão de fatos que não tem significado, que não tem sentido. Para alguns historiadores, a história é assim. A história ela vai acontecendo e ela não tem um sentido, ela não tem um significado. Não há plano, não há esperança e a história vai sendo desenrolada desse jeito, né? Tem um livrozinho chamado de A Praga, né, que descreve esse estado de desespero. Diz o seguinte: a cidade de Orã foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia. Mas no final do livro, o médico vai e diz o seguinte: é só uma questão de tempo e os ratos voltarão. As coisas não vão mudar. Veja só que desesperança. Então, para a história, né, para as pessoas que são ateias, né, para os ateus, a história não tem sentido. A história caminha para uma destruição, a história caminha para algo ruim, a história caminha para o desgoverno, a história caminha de maneira que oscila entre o que é bom e o que é ruim, e não tem sentido. Não existe sentido a história para esse povo. E a gente pergunta, qual é o sentido da história? Para esses filósofos, por exemplo, um cara chamado Friedrich Hegel, ele diz assim no seu livro Filosofia da História: diz que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Vocês já ouviram falar também de um cara lá da Segunda Guerra Mundial chamado Winston Churchill? Já ouviram falar, né? Winston Churchill disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Ou seja, cresceram tecnologia, moralmente continuam mesmo ser perverso. Sob pressão, o homem moderno praticará os mais terríveis atos. Ele é filho de uma época que é a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra a gente vê tecnologias avançadíssimas, mas aquela tecnologia era utilizada para quê? Para triturar carne de gente, né? Porque a guerra só serve para isso, né? Feito um moedor de carne de gente. A guerra é isso. E aí a tecnologia que é desenvolvida é para quê? Para a destruição humana. E aí o Winston Churchill faz justamente essa análise. O historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Será que a história só é isso mesmo, meus irmãos? Será que a história é só falar da desgraça humana? Será que a história é só isso? É tão de fato que teve um filósofo também, lá da Idade Moderna, Thomas More, que escreveu um livro chamado A Utopia. Alguém sabe o que significa utopia? Eu já ouvi falar desse termo. Utopia. O que é uma utopia? Ideal. Uma coisa ideal, exatamente. É algo que é idealizado, perfeito, um sonho. Um sonho que não se pode alcançar, né? É um ideal perfeito, vamos dizer assim, né? Então a utopia de Thomas More, ele vê justamente um mundo perfeito. Ele descreve um mundo perfeito, uma ilha onde tudo é perfeito, tudo é uma utopia, né? Então a brisa desse otimismo chegou a soprar na humanidade. Thomas More escrevendo que poderia existir perfeição na humanidade. O homem moderno, justamente querendo, nutrindo essa esperança de construir pelas suas próprias mãos um mundo perfeito, um mundo evoluído, um mundo científico, um mundo tecnológico, um mundo maravilhoso, um mundo onde todos iriam viver em harmonia, um mundo perfeito. O homem moderno pensava assim. Isso no século 17, 18, 19, o homem pensava que se ele valorizasse o pensamento racional, as tecnologias, a ciência, iria progredir. Isso é tão de fato que quando a gente olha para a nossa bandeira nacional do Brasil, o que é que está escrito dela lá? Ordem e progresso. Porque se existir ordem,
se existir, né, a questão de desenvolvimento tecnológico, se tiver lei, o que é que tem? Progresso. Era o pensamento das pessoas que tinham esse pensamento de escrever na bandeira, pensamento positivista, positivo. Eles pensavam que o mundo iria evoluir, crescer, iria viver, né? As pessoas iriam viver em completa harmonia com tecnologia, com ciência e tudo mais. Mas aí vem o século XX. E quando chega o século XX, toda aquela tecnologia que foi construída, toda aquela ciência que foi desenvolvida, ela foi desenvolvida para quê? A gente vê, nesse século XX tivemos 2 grandes guerras mundiais, onde milhões, não foram milhares, milhões de vidas foram ceifadas nesse intervalo de 1910 a 1950. Terrível, terrível o que foi que aconteceu com a humanidade. Por quê? Porque confiou no homem, na tecnologia, no que o homem produz para causar, vamos dizer assim, a perfeição. Nós temos também ideologias que pensam da mesma forma, como o socialismo, o comunismo, que criam um mundo utópico onde todo mundo é igual, onde tudo, olha, não vai existir pobreza, todo mundo vai ficar bem, todo mundo não vai existir mais desigualdade. Mas para que aquele ideal chegasse a existir, foram ceifadas não milhares, mas milhões de vidas. Então o homem, com a sua força, com o seu braço, o que é que ele queria? A perfeição. O homem, por meio de sua força, da sua tecnologia, da sua produção, queria chegar ao mundo perfeito. Ele conseguiu? Não conseguiu. E nunca vai. É isso que a gente observa. Por mais que ele queira, por mais que sejam boas as intenções, a gente sabe que no inferno está cheio de boas intenções, né? Mesmo que a intenção seja boa, nunca haverá uma perfeição plena aqui neste mundo pelas mãos do homem. O homem não pode trazer perfeição. O homem não pode trazer glória a este mundo. O mundo está como uma panela de pressão, meus irmãos. Segundo essa história, esse pensamento, o mundo está como uma panela de pressão. E está estufada. Sabe aquela panela que você está estufada? Aquela panela de pressão, fogo altíssimo, e ela está estufada e você fica naquela, meu Deus, vai explodir. O mundo está assim para algumas pessoas. E a gente se pergunta, há alguma esperança para a história? A gente vê, né, hoje, atualmente, Donald Trump fazendo guerra comercial com tudo que é do país. A gente vê a China se armando até os dentes. A gente vê a Rússia invadindo não sei quanto território lá na Ucrânia. A gente vê o Oriente Médio também se armando até os dentes. A gente vê a África quase toda, todos os países ali da África se engalfiando, cheio de guerra. Ninguém fala da África, né? Mas está lá, cheio de guerra, o povo se matando lá. Exatamente. Parar nas outras nações, né, irmão? Nações pobres também, esqueci. Né? Lá, por exemplo, tem os piores tipos de pragas que existem, está lá na África, mas ninguém fala. A fome, por exemplo. A fome, o ebola, né? Um monte de gripe lá que só existe lá. Né? Só existe lá porque ninguém fica visitando, né? Porque se visitasse, trazia para o mundo todo. Mas lá também é uma religião que tem mais essas religiões. Nem tanto, Umbanda e Candomblé só existe aqui. Mas aquela religião. São religiões tribais, né? Religiões tribais. Mas nem tanto. A África, presta bem atenção, a África hoje, o continente quase como um todo, foi dominado pelo islamismo. Pelo islamismo. Os muçulmanos. Praticamente todo país africano são muçulmanos. De maioria muçulmana. Essa questão de matriz africana, acho que o Maranhão está pior.
Maranhão é pior, Rio Grande do Sul. Né? Quem vai no Rio Grande do Sul, cada casa tem um terreiro lá. É porque as pessoas associam os negros, né? Com candomblé, né? Mas acho que nesse lugar tem muita gente branca. Também, né? Não é nem que essa questão, é questão da influência daquela religião, né? Aquela religião lá no sul é muito mais influente, né? Existe uma influência maior ali. Não sei se é uma opressão, mas tem lá, né? Aquela região do sul. Enfim, o que a gente observa, meus irmãos, e a gente observa para o que está acontecendo no contexto mundial agora, a gente se pergunta, qual é a esperança que nós temos? E aí a gente observa como João vê aqui. O que é que João estava vendo? Deus está no seu trono. Deus está no seu trono. Deus enviou o seu Filho para nos dar redenção, salvação. Vai dizer que tinha alguns tempos e a partir de tudo, está faltando mais. E muita coisa. E a gente não sabe ainda, né, Gil? Porque até a semana passada o cara matou a mulher e as duas criancinhas. Se a gente for fazer um são os princípios da gente. Se a gente for fizer um retrocesso, né, de barbaridades que a humanidade já fez, esse negócio do pai matar a mãe e a filha é fichinha. Para muita coisa do que aconteceu, até mesmo assim. Porque antigamente tinha assim um livro que todo mundo ficava sabendo. Tem um livro da Bíblia, toda vez que eu leio, chega a dar arrepio. Então um terror que ele me traz um terror. É o livro de Juízes. Não sei se irmãos já tiveram essa experiência de ler o livro de Juízes e se arrepiar com cada história que conta ali. Já foi passado. Já? No tempo que Israel não tinha rei. Muitas guerras, muitas coisas saíram. Se a Bíblia diz que quando foi nos tempos de Noé, assim as tempos de hoje, então já existia. Claro. O tempo de Sodoma e Gomorra, né? Aí nesse livro de Juízes tem uma parte que ele faz até uma alusão com Sodoma e Gomorra. Que era um sacerdote, um levita, que ele procura uma concubina. Eu estava lembrando dessa história agora. Pronto, ele vai atrás dessa concubina, chega na casa do cara, aí a cidade é uma cidade ímpia, é uma cidade terrível e tal. Chega os homens querendo pegar o homem. E aí o dono da casa diz, olha, não fique não com esse homem, ele é meu visitante, pega minhas filhas. Aí uma delas é a concubina do cara, né? E claro, o cara vai tomar as concubinas e fica com elas. As mulheres são abusadas sexualmente a noite inteira por milhares de homens. Por vários homens, centenas de homens. Muita gente, muito homem. E aí na história diz que uma delas, que era a concubina do cara, ela ainda se arrastava, né? Sem forças. E esse homem pega essa mulher, coloca no nome do jumento, vamos dizer assim, e leva para sua casa. Ao chegar em casa, o que é que ele faz com aquela concubina? Esquarteja aquela. Aí hoje é diferente, pastor. Hoje não está diferente. Bom, isso é de arrepiar. Lembra essa história que está agora, né, com a moça, né, Mas Vitória, né? Então assim, existem histórias, né, que a gente vai observar e ficamos olhando assim, meu irmão, o que é isso? Né? Que violência é essa? A gente vê um aumento, né, de crimes contra crianças e adolescentes. Temos um aumento aí, né? Dentro do exemplo da Bíblia, mas também não é de hoje. Não é de hoje. Antigamente acontecia lá os ímpios, né? O povo lá queimava seus próprios filhos numa chapa quente, pegando fogo.
qual a maior barbaridade, né? Pegar um recém-nascido e oferecer a um Deus. Uma chapa quente de fogo. E jogar como se fosse um. Outra coisa, antigamente, por causa da fome, que vem com profecia, a mãe devorava o próprio filho. Sim. Qual a maior barbaridade que é essa? O pai que mata os filhos, ou o pai que mata a esposa, eu acho que inclusive que é muito simples para essa gente, né? Eles são capazes de cuidar dos céus muito maiores. E ainda dizia, né? Hoje a gente não vê e amanhã não vê, né? Essa história mesmo. Nada do mal. São motivos banais. Basta destruir com a cara do combina aí, com a cara da outra, com a cara do outro. Olhar bem atravessado já é um motivo para se matar o outro. Exatamente. A gente vê muitos os filhos batendo, violentando as mães, as avós. Atrás de quê? De dinheiro, para se drogar, para beber, para quê? Né? Principalmente as idosas, as avós, que muitas vezes criam os netos e quando eles não acham que estão todos os seus filhos, né? Eu quero, tem que dar, tem que dar. E quando se nega, é uma violentada, é uma. Né? São coisas que, infelizmente, hoje em dia está aí para todo mundo saber. Né? Moças que são, como está abordadas no corpo de outros, que são levadas para onde são violentadas, mortas, jogadas lá com um bicho qualquer. Né? Então, infelizmente, nós temos esse conhecimento. E a Bíblia já tem, né? Porque no final as coisas vai e ainda são princípios. Só que eu acho interessante quando Jesus Cristo disse assim: eu que não fiz de todas as mulheres, lembre-se apenas de mim. Da mulher, quer dizer, em tudo isso a gente não deve olhar para trás. Seguir em frente, porque se for olhar para trás. Eles pedem, né? Se a gente ficar olhando para essa visão que eu acabei de explicar, né? De que a história não tem sentido, de que a história caminha para, enfim, sem algo que não existe esperança e tal, a gente fica louco. Né? Se a gente for olhar para trás, se a gente for ver as dificuldades, a gente para, viu? Para mesmo, não consegue enfrentar. Mas a gente tem que não olhar para trás e seguir. Exatamente. Até pesquisando outra coisa, já aparece lá aquele coisa como eu já disse ao teu irmão, né, aquela vez, que a gente consome aquilo que a gente consome influencia a gente. Então, se você consome só pinga-sangue, só coisa cabulosa, vamos dizer assim, aquilo vai te influenciar. Você vai deixar de filtrar e vai começar a absorver. Naquele tempo da pandemia, deixei até de assistir jornal, respirar. Mas é verdade, porque era muito tenebroso, amedrontava todo mundo. Não sei quanto mil hoje, não sei quanto mil amanhã. Pai da Itália, eu nunca me esqueço, eu ia passando em frente à televisão, uma cena, um salão enorme, não sei quantos caixões, eu digo, Jesus tem misericórdia. A gente lembra aqui no caso, Aquele negócio que era umas valas, né? Umas valas, era nas valas do lado. Uma coisa que eu achei interessante da questão do princípio das dores, né? É que Jesus compara também a uma mulher grávida, né? E eu acho interessante, até pensando na gravidez, né, que Larissa estava com o Matias, que vem as contrações, né? As contrações vêm, aí demora, aí depois vem outra, né? Aí depois fica mais forte, né? E aí, quando o menino está para nascer, ou seja, quando Jesus Cristo estiver para vir, as contrações, olha,
É a cada não haverá folga. Né? É uma associação que Jesus faz, né, com o parto de uma mulher, né, que vai ser cessante. Né? Então, tem contrações? Tem. A gente está vendo aí os princípios das dores, que são as dores de parto, o início dessas dores, que demora, mas vem, demora, mas vem. E quando chegar realmente a volta de Cristo, essas contrações, essas dores ficarão mais intensas e mais curtas. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem em sua mão direita, né, não esquerda, direita, né, um livro que contém todos os decretos de Deus, todas as linhas gerais, tudo que vai acontecer até os fins do tempo. Então esse livro contém o registro antecipado da história. A história tem sentido sim. Certo? A história tem sentido sim, meus irmãos. A sua vida não está solta, a sua vida não está ao léu, não está jogada para um lado, para o outro, né, ao sabor das circunstâncias, né, como a música dos Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Ou o acaso, meu Deus. O acaso não vai te proteger. Quem te protege é Deus. Eu vi até hoje que Deus não vier a tempestade, Deus não vai acalmar a tempestade, mas Ele vai lhe preparar para vencer essa tempestade. Para passar por ela. Passar por ela. Então, a gente tem que estar ali. Exatamente. Então, a gente não caminha para o ocaso, para um fim trágico, como a humanidade pensa, como os historiadores pensam. As forças do mal, elas não prevalecerão, meus irmãos. Por quê? Porque Deus está no trono. Porque Deus reina. Porque Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Por isso, não temeremos. Por isso que, apesar dos pinga-sangue, apesar das angústias, de tudo isso que a gente vê, meus irmãos, apesar de todo esse mal que a gente contempla, a nossa visão não pode estar centrada no que a gente observa nas mídias sociais, no que a gente vê dos caixões lá, né, cheio de gente morta. Nossa visão não pode ser essa. Nossa visão tem que ser o Deus que está entronizado, o Deus que está controlando tudo, que tem o domínio de todas as coisas, que tem um livro na sua mão. E que livro é esse? O livro da história, do começo, do meio e do fim. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem pleno, contém os decretos de Deus, a soberania de Deus está ali naquele livro. E Ele está com ele na mão direita, tem todo o poder sobre a história. Deus escreveu o livro da história antes mesmo da história acontecer, porque Ele conhece, controla e dirige todas as coisas até a consumação final. A gente fica se perguntando muitas vezes, Deus, por que isso acontece? Né? Por que essas coisas acontecem? Por que esse mal acontece? Por que tudo isso acontece? Mas saiba, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu acho interessante lá o livro de Abacuque. E Abacuque vai lamentando, né, sobre a desgraça de Israel, né, de Judá. E Judá pecava, não sei o que e tal. Deus manda alguém para avivar esse povo. Aí Deus diz: olha, estou levantando a Babilônia. Olha, Abacuque, estou levantando a Babilônia. Para quê, Deus? Para destruir Judá. Aí Abacuque fica: meu Deus do céu, tu vai destruir o teu povo. Como é que pode, Deus? Aí ele lamenta, ele chora para Deus: Deus, por que tu vai fazer isso teu povo amado? Ele chorava pelo pecado, agora está chorando pela destruição. Aí ele diz: ai dos caldeus, ai da Babilônia, ai daqueles. Então ele vai dizendo vários ais. E no final ele diz: Abacuque, cala sua boca, porque quem reina sou eu. Eu sou o rei de todas as coisas. Eu controlo todas as coisas. Fique quietinho. No final, Abacuque, ele contempla toda a obra de Deus, tudo que Deus fez. E
ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da videira, ainda que o curral da vez esteja vazio, que se acabe todas as coisas, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a visão que a gente tem que ter. Apesar do mal, apesar da Babilônia, eu tive um professor lá no seminário, né, que ele dizia assim, ele dizia, não, eu não fico muito escandalizado com o que os ímpios podem fazer entre si. Apesar que tem um grau, né, ali trágico. Mas eu fico espantado com o cristão que perde a vida pregando o evangelho. Pela mão do ímpio, isso é o que me deixa mais impactado. Uma família que foi assassinada lá na Europa, uma família que foi assassinada por pregar o evangelho, é uma igreja que é queimada, isso me deixa espantado. Agora, o que os ímpios podem fazer entre si é desde os tempos, desde Caim e Abel, né? Porque nós vamos dizer uma Sodoma e Gomorra, e as escrituras vão dizer que se multiplicar a iniquidade. É que iniquidade? É tudo o que a gente vê hoje de tragédia é Sodoma e Gomorra. Né? É tão do jeito, era tão grave o negócio que só Ló e sua família, né? Isso. É tipo uma Jupi que só escapa uma família. Né? No mínimo, Jupi. Tá entendendo? Ou seja, o que o ímpio pode fazer entre si é só desgraça mesmo. Aí o professor dizia, não, isso não me espanta não. Isso não me espanta não, que é entre eles. Agora, quando se refere ao povo de Deus, isso aí é que me deixa perplexo. Porque é o pessoal que está indo entregar a própria vida também, está entendendo? O nome do Evangelho e tal. E tudo isso para a glória de Deus, né? Tudo isso para a glória de Deus. Os mártires, né? Os mártires da história. Então, meus irmãos, a gente observa que nada é por acaso, que tudo acontece com o propósito de Deus. Deus traçou, Deus escreveu, Deus determinou, nada foi esquecido, nada foi omitido. O futuro está nas mãos de quem? De Deus. A gente vê os ímpios se degladiando, e isso é normal, né? Isso acontece desde a época do início, de todas as coisas, e isso vai acontecer ainda. Porém, Deus está no controle. O livro está selado. A gente vê aí que o livro tem 7 selos. William Hendricks, aquele cara que fez o Mais Que Vencedores, ele diz que o rolo selado indica o plano que não foi revelado e não cumprido de Deus. Se aquele rolo permanecesse selado, os propósitos de Deus, eles nunca seriam realizados e nem levaria a cabo esse plano não iria ser consumado. Então, quando ele abre aquele rolo, desatando os seus selos, significa que não somente é que revelar o plano de Deus, mas de fato a consumação desse plano de Deus. Vocês estão entendendo? O número 7 aqui significa aquilo que está completo, e o livro está completamente lacrado. E só Deus pode dar sentido à história da minha vida. Ninguém foi achado digno para abrir esses selos. Primeiro, ninguém foi achado digno no céu. Ele diz aqui, ora, nem no céu, Miguel, Gabriel, os serafim, os querubim, os anjos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém nos céus foi achado digno. Ninguém foi encontrado digno para abrir os selos da história, para dirigir a história. Segundo, ninguém foi encontrado digno na terra, nem no céu, nem sobre a terra. Meus irmãos, nenhum homem, nem o mais poderoso de todos os homens, nem o mais influente pode decifrar o sentido da história. Terceiro, nem aquele que está debaixo da terra, nem Satanás, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar
a você o sentido real da história. Não há ideologia, não há partido político, não é direita, não é esquerda, não é sistema econômico, não é capitalismo, não é socialismo, que pode realizar os sonhos e a esperança do coração humano. Sozinha, como Robert Hall falou da impiedade dos ímpios, sozinho, a humanidade vai levar para que lugar? A humanidade caminha para algum lugar sozinho. Sozinho, o que é que a humanidade consegue? Sem Deus, o que é que a humanidade consegue? Sem Deus, aonde é que a humanidade chega? Entende, irmãos? Em nenhum lugar, né? A humanidade não chega em nenhum lugar. Sozinha, o destino da humanidade é o caos, é a destruição. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino, porque ele não é senhor do seu próprio destino. Há uma clara impotência humana para desvendar o futuro aqui no verso 4, porque ele veio que ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, pode abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E o que é que João faz? Ele chora. A impotência. Quem é que pode então? Olhamos ao nosso redor, vemos um mundo de pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais encarnecidas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, distantes da igreja. E nossa reação é o que, meus irmãos? Se a gente olha para esse prisma, a gente faz como João. Se a gente olha para esse prisma, a gente chora, desespera-se. A gente fica angustiado, como a irmã falou. A gente fica angustiado, triste. A gente se frustra. Fica frustrado com tudo isso. Mas há consolo para cada um de nós. Há consolo para João. Há consolo para nós, irmãos. É a mesma coisa como ele se dissesse aqui, o anjo, no verso 5. Os anciãos, na verdade, da igreja dissessem para João: olha, não chores, não se angustie, não se atemorize, não fique perplexo, não fique frustrado. Por que eu não posso ficar frustrado? Por que eu não posso chorar? Por quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem vai abrir o livro e os 7 selos, meus irmãos? Aquele que venceu. Jesus é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele só é o leão porque antes dele foi o cordeiro. Ele se entregou por nós. Ele morreu por cada um de nós. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Jesus só é apresentado como Messias, o vencedor, porque antes dele foi Messias sofredor. Jesus é vencedor. É o cordeiro que foi morto. Jesus vê a sua marca como tinha sido morto. A sua vitória foi conquistada na cruz. João vê a posição de Jesus, que ele está em pé. Quando a pessoa está em pé no exército, é porque ele está preparado para aquele inimigo. Quando o cabo está deitado, está preparado para quê? Para nada, né? Está em pé, você está atento, né? Está atento. Exatamente. No exército, quando ele está de pé, ele está, como ele diz aqui, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Pronto. Preparado. Né? João relata justamente aqui seu tema central da revelação do Novo Testamento, que é a vitória de Cristo por meio do quê? Do sacrifício. Como acontecia no Antigo Testamento. Para ter perdão dos pecados se sacrificava o quê? Cordeiro. Perfeito. Aqui Jesus Cristo foi o nosso cordeiro e venceu tudo e a todos. Meus irmãos, continuamos no próximo domingo
a nosso estudo sobre esse capítulo 5 de Apocalipse, que é justamente falando dessa gloriosa presença de Deus na história, onde Deus está controlando tudo e a todos na história. Amém? Amém. Deus abençoe. A palavra está com o Diácono Rosalém.